Graça e paz, querida igreja. Que o Senhor nos abençoe agora que vamos mais uma vez ouvir sua palavra. Sejam todos bem-vindos. Você que nos visita, sinta-se também em casa, acolhido. Eu quero pedir que você abra a palavra de Deus então mais uma vez no Evangelho de João, capítulo 13. Nós iniciamos domingo passado essa porção da palavra de Deus no Evangelho de João. E nós vamos continuar hoje aquilo que iniciamos meditando domingo passado. Eu quero que você volte os seus olhos então para o versículo 34 e 35. João capítulo 13, nos versos 34 e 35 eu quero ler com você. E após a leitura nós vamos mais uma vez orar, pedir que o Senhor nos conduza ao entendimento da sua palavra. E vamos orar também pela família dessa semana, família de Bruno e Clarisa, mais conhecida como Malhar, não é? Vamos ler então a palavra de Deus. Volte seus olhos ao texto. Diz assim a palavra do Senhor: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Vamos orar? Feche os seus olhos, coloque seu coração mais uma vez diante do Senhor. Amado Deus, tem misericórdia de nós. Que teu Espírito, Pai, que o Senhor mesmo enviou, o nosso Consolador, aquele que está sempre com o teu povo, habitando em nós. Mesmo nos momentos em que falhamos e não obedecemos a tua palavra, momentos esses que são tantos, o teu Espírito não nos abandona. Por isso, clamamos mais uma vez aqui, por tua graça e misericórdia, que o teu Espírito nos instrua aqui, nos capacite e nos dê da tua graça para que possamos, de forma liberta, porque o Senhor mesmo nos libertou, seguirmos e obedecermos os teus mandamentos. Abençoa, Pai, a família de Bruno, abençoa sua esposa, seus filhos, estenda a sua mão sobre eles, sobre os seus sonhos, projetos, que cada um possa viver em conformidade com a tua vontade, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Assim pedimos por cada um de nós aqui, Pai. Assim clamamos pelo Senhor, para que o Senhor nos conceda a tua graça, Pai, pois somos totalmente necessitados de ti. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém, Pai. Amém. Querido, eu quero que você inicie pensando comigo em 3 verbos: esvaziar, identificar e servir. Esvaziar, identificar e servir. O Senhor Jesus nos dá aqui um novo mandamento. E a palavra grega para novo não é como algo completamente que acaba de existir ou algo que está sendo posto no lugar de outra coisa, mas é a ideia de novo como uma ideia de algo reformado, algo que foi ajustado, que sofreu melhorias.
Quando então o Senhor Jesus diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros, ele está encerrando aqui aquilo que nós afirmamos domingo passado, que seria um prólogo para o segundo livro, a segunda metade do Evangelho de João. Então, eu quero rever aqui com você algumas coisas que nós afirmamos domingo passado. Nós dissemos que o Evangelho de João estaria de forma simples, dividido em duas partes, e que a primeira parte teria então esse prólogo, e aí então o primeiro capítulo funcionava como esse prólogo, em que o evangelista diz que o Senhor Jesus era Deus, estava com Deus e se fez carne, como um grande prólogo para a introdução, então, dessa primeira parte que iria, então, até o final do capítulo 12. E essa primeira parte, nós afirmamos aqui que os historiadores e estudiosos chamam essa primeira parte do Evangelho de João de Livro dos Sinais. E aí vimos aqui que esse Livro dos Sinais era chamado assim porque as palavras que Jesus ensinava eram sempre acompanhadas pelos sinais, para que os sinais funcionassem exatamente como a confirmação daquilo que ele tinha ensinado. E vimos isso aí, colhemos então um trecho do capítulo 8, em que o Senhor Jesus diz que é a luz do mundo, e então é acompanhado exatamente pela cura de um cego, para que ele pudesse então concluir o ensino dizendo: aquele que me segue não estará nunca nas trevas. Vimos então que a segunda parte do livro, começando no capítulo 13, era composta então, ou chamada, melhor dizendo, de livro da glorificação, em que ele começava a fazer o caminho e a conclusão do seu ensino com os seus discípulos. E João relata muito mais do que os outros evangelistas, aquilo que estava se passando no coração, na mente do Senhor Jesus. Observe o início do capítulo 13, por exemplo, como João diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E então afirmamos aqui que esse evangelho é um evangelho que trata muito mais daquilo que está no coração do Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 13, então, sendo o início dessa segunda parte do evangelho, que funciona então que é chamado então como livro da glorificação, alguns outros chamam também de livro da paixão, porque exatamente começando esse caminho em que o Senhor Jesus faz para a crucificação, vimos que exatamente 24 horas, um dia depois desse texto aqui, ou dessa cena que João constrói aqui, ou narra para a gente, o Senhor Jesus estaria sendo crucificado. Afirmamos então que o capítulo 13 funciona como um prólogo para essa segunda parte. Se o capítulo 1 funcionou como um prólogo para a primeira parte, o capítulo 13 faz então a função para a segunda parte do Evangelho como um prólogo também. E nós vimos exatamente essa relação, como que quando nós lemos, fazendo a comparação daquilo que Paulo trata em Filipenses capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 9, fazendo a comparação com a cena narrada aqui nessa cerimônia do lava-pés, como nós estudamos a semana passada, nós estamos vendo exatamente Jesus encenando, simbolizando, construindo uma parábola para que eles pudessem conhecer aqui, de forma simbólica, todo o ministério do Senhor Jesus. Aquilo que o Senhor Jesus já tinha diante de Deus Pai, e então ele está encenando aqui, e João
trabalha esse prólogo, dizendo que ele, durante a ceia, ele se levanta e nós fomos trabalhando esse paralelo, como que João faz esse percurso da humilhação de Jesus, do serviço de Jesus, do sacrifício de Jesus, mas ao mesmo tempo ele retornando para a sua glória, a glória que ele tinha antes de vir habitar entre nós. Isso foi o que nós trabalhamos aqui na semana passada. Vimos algumas aplicações sobre isso. Uma delas, e quero reiterar aqui hoje com você, é que a cerimônia do lava-pés não se trata de salvação. Quando o Senhor Jesus está lavando os pés dos discípulos e que Pedro então diz, o Senhor não vai lavar os meus pés, se não lavar não tem parte comigo. E então Pedro diz, então me lava inteiro. A resposta de Jesus é, vocês já foram lavados. Quem já foi lavado, então não precisa de lavar-se de novo, mas apenas de lavar os pés. Então nós tratamos aqui sobre um processo de santificação que o Senhor Jesus está ensinando aos seus discípulos, santificação essa sem a qual ninguém verá a Deus. Por isso, no próprio processo de santificação, nós precisamos compreender que a mensagem do Evangelho nos ensina que nós não somos suficientes para santificar a nós mesmos, mas quem nos santifica é Cristo Jesus. Não somos capazes sequer de lavar a poeira dos nossos pés. A poeira que nós nos sujamos nesse mundo é o Senhor Jesus quem nos lava. E então, tratamos aqui sobre o entendimento, como o Senhor Jesus enfatiza sobre a necessidade da compreensão daquilo que é a verdade que ele veio nos ensinar e que ele continua a nos ensinar essa verdade. Por isso, a própria santificação ela é dada a partir da compreensão, do entendimento do Evangelho, da palavra de Deus. À medida que compreendemos mais, à medida que abrimos mais os nossos olhos, somos então santificados por Cristo e pela fé capacitados a viver em conformidade com aquilo que o Senhor Jesus nos chamou a viver. Versículo 12 do capítulo 13. Volte então os seus olhos ao texto novamente. João então nos diz assim: depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Então observe. Nós iniciamos então dizendo aqui que você precisava lembrar desses três verbos: esvaziar, identificar e servir. Ok? A finalização dessa cena aqui é o Senhor Jesus começando a dizer a eles que então eles devem amar uns aos outros. E este é o ponto aqui. Versículo 13. O evangelista diz então assim: vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Lembre-se daquilo que nós afirmamos aqui na semana passada. É que a cerimônia que Jesus está ensinando não é uma cerimônia que trata apenas de momentos em que nós precisamos então imitar aquilo ali. Ou seja, o Senhor não deu à igreja a incumbência ou um sacramento que nós deveríamos então estar praticando, fazer uma cerimônia de lava-pés, porque o Senhor disse que assim vocês deveriam fazer. Mas que aquilo era um símbolo. E o símbolo por si só ele não tem poder, mas o poder dele está naquilo que ele simboliza, para o que ele aponta. Então observe que
quando tratamos então sobre esse movimento de Jesus lavar os pés dos discípulos, nós estávamos fazendo essa comparação exatamente com o esvaziamento do Senhor Jesus. Ele ergue-se da mesa, ele, sabendo que era Deus, não julgando com usurpação ser igual a Deus, ele então esvazia-se, assumindo a forma de servo. Esse é o movimento que está sendo ensinado pelo Senhor Jesus Cristo com a cerimônia. Agora é importante lembrarmos disso quando nós olhamos aqui e ouvimos o Senhor dizer: se eu sou o mestre e lavei os vossos pés, versículo 14, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Isso não pode ser compreendido de forma literal, porque o Senhor Jesus está usando um símbolo. Ele está encenando aquilo ali para apontar para a natureza do seu próprio ministério. A natureza dele mesmo, como filho de Deus, como sendo Deus e se humilhando, vindo e servindo àqueles que o próprio Pai amou. Então, o que o Senhor Jesus está ensinando aos seus discípulos não é que eles devem se abaixar e lavar os pés uns dos outros necessariamente, mas é que eles devem esvaziar-se também. Quando o Senhor Jesus então diz: vocês devem lavar os pés uns dos outros, ele está dizendo: vocês devem também esvaziarem-se de si mesmo. Aquilo que ele já tinha dito, e nós tratamos aqui no Evangelho de Marcos. Vocês devem negar a si mesmo, tomar a cruz de vocês e me seguirem. Querem me seguir? Tem que negar a si mesmo. Se eu sou o Senhor, e vocês me chamam assim e estão corretos, e lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Mas então porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, vocês são bem-aventurados? Não. Se vocês sabem essas coisas, vocês serão bem-aventurados se as praticarem. Então agora vem o terceiro verbo, o servir. Onde está então o identificar? Assumir a forma, como Paulo traz na sua carta aos Filipenses. É exatamente no fato que quando eu e você, para seguirmos a Cristo, esvaziamos-nos de nós mesmos, nós nos curvamos e sujamos as nossas mãos com a poeira dos pés do outro. Em um só ato, o Senhor Jesus nos ensina que nós devemos, como ele, nos esvaziar e assumir a forma. O que é que o Senhor Jesus está fazendo quando assume a forma? Ele assume a forma de servo. E Paulo diz então, forma de homem. Essa é a forma como eu e você devemos viver no caminho de Cristo. E o resumo de tudo isso é que ele diz: eu estou dando um novo mandamento a vocês. Vocês devem amar uns aos outros como eu vos amei. O como é que Jesus nos amou está sendo ensinado durante toda essa cerimônia e durante todo este diálogo. Eu me esvaziei, eu me identifiquei a vocês e eu servi a vocês. Logo, vocês também serão bem-aventurados se vocês também fizerem todo este processo. E este processo significa: amem uns aos outros. Amar é esvaziar-se, identificar-se e servir. Sem esse processo,
Sem esses três verbos em ação, e o próprio Senhor é o próprio verbo de Deus, sem que esses verbos estejam ali, não existe amor verdadeiro. Não existe o cumprimento do mandamento. Porque nós somos chamados a amar como Ele mesmo nos amou. Então nós somos, como seres humanos, normalmente tendenciosos a pensar até quanto ou até quando eu devo amar ao meu irmão? Ou, como Pedro perguntou a Cristo, quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão? Até a morte do seu irmão? Não. Até o fim. Tendo-os amado, amou-os até o fim. Onde é o fim? O fim é a cruz. Por isso o Senhor Jesus diz, tomem a sua cruz. Quando nós tomamos a cruz, reiteradas vezes nós já afirmamos aqui, nós não estamos olhando para o outro e pensando no outro como sendo a nossa cruz. Quando o Senhor Jesus diz, tomem a sua cruz, Ele está dizendo, levem sobre si o instrumento que levará vocês mesmos à própria morte. Porque assim o Senhor Jesus fez. Se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, vos dei o exemplo, então vocês têm que fazer a mesma coisa, para que vocês sejam reconhecidos como meus discípulos. Tomem o instrumento que será o instrumento da própria morte de vocês. Logo, todas as nossas relações são afetadas pelo poder de Cristo e não o nosso poder. Então vamos lá. Se tudo isso que está sendo construído aqui por João, narrando, é palavra de Deus, vamos pensar nesses três verbos aqui, que em ação eles são exatamente o amor. Entende isso? Esses três verbos, imagina um ciclo em que eles estão constantemente girando e você não pode pensar assim, primeiro isso, segundo, não, eles estão em atividade constante. E isso é a expressão do amor. Isso é o que revela amor, ou isto é o próprio amor, porque isso é a natureza do próprio Cristo. Quando essas verdades ou esses três verbos estão sendo identificados e eu e você estamos nesse caminho de santificação, em que nós tropeçamos em cada um desses verbos, em que nós tropeçamos em cada tentativa de praticar cada uma dessas ações, e é o Senhor Jesus que continua a lavar os nossos pés, é o Senhor Jesus que continua a cuidar quando eu e você tropeçamos, limpando a poeira que nós nos sujamos, poeira desse mundo, mas que Ele veio e se identificou e sujou os seus pés, andando nesse mesmo mundo que eu e você, se identificando conosco, esvaziando-se, identificando-se e nos servindo. Me permita pensar em algumas aplicações aqui. Imagine que essas aplicações eu quero trabalhá-las como dentro dos nossos relacionamentos interpessoais. Certo? Mas eu quero pensar aqui, dividindo esses relacionamentos interpessoais em família, igreja e mundo, sociedade. Todas essas relações. Quando pensamos em família, normalmente o amor que temos por ela é falso, porque ele não começa com o esvaziamento do nosso ser. Observe, quando eu e você estamos ali amando a nossa família, muitas vezes estamos amando a nossa família naquilo que nós idealizamos que a família deve ser para nós.
eu acho que a família deve ser isso, a minha família deve ser assim, responder assim, para que eu me sinta bem, para que eu possa viver de acordo como eu entendo que a família deve ser. Mesmo que dentro de um escopo em que a própria palavra de Deus norteia, ainda assim, sempre há um tropeço no esvaziamento do nosso próprio coração, porque muitas vezes nós estamos julgando, nós estamos corrigindo, nós estamos direcionando para aquilo que nós desejamos do que uma família deve ser. E muitas vezes embasado nas frustrações que nós tivemos sobre nossa família anteriormente, antes de nós agora estarmos construindo a nossa própria família. Nós somos frustrados por causa da relação com o pai, por causa da relação com a mãe, nós nos frustramos, nos decepcionamos, nós começamos a aprender do lado de cá, a palavra de Deus, nos ensinando que família é isso, que filho é aquilo, que o pai, que a mãe deve ser assim, deve ser assado. E aí nós comparamos sempre, a nossa família não foi assim, na minha casa não foi assim, na minha vida não foi assado, ninguém nunca pensou assim, ninguém nunca me ensinou isso, ninguém nunca me instruiu quanto a isso. E nós vamos idealizando uma família dos nossos sonhos, mesmo que eu e você não tenhamos conhecido essa família perfeita, e nós vamos trazendo sobre nossa família tudo aquilo que nós desejamos. Isso não é esvaziamento. Mesmo que nós neguemos a nós mesmos como pais, muitas vezes, porque amamos nossos filhos, porque queremos ensinar aos nossos filhos, queremos dar muitas coisas aos nossos filhos, esse mesmo esvaziamento, esse mesmo negar-se, muitas vezes não é fruto de um esvaziamento. É um negar-se como quem diz assim, eu recuo aqui para ganhar do lado de lá. Isso não é esvaziar-se. É preciso se esvaziar. Sem que eu e você nos esvaziemos, é impossível ter julgamentos corretos diante de Deus, diante da justiça de Deus, diante dos propósitos de Deus, para nós mesmos, para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, para quem quer que seja dentro de nossa casa. O amor que Deus requer que tenhamos para a nossa família é um amor que começa com o esvaziamento do nosso próprio ser. Não é o que eu quero para os meus filhos. É o que Deus quer para eles. Não é o que eu quero para minha esposa. É o que Deus quer para ela. Não é o que eu quero do marido. É o que Deus quer para ele. Quando então eu inicio com o esvaziamento, aí eu posso pensar em como eu vou me identificar com a necessidade do outro. Grande parte do nosso próprio julgamento e das nossas correções dentro de nossa casa. Lembre-se que nós estamos aqui em família. O culto hoje vai ser longo, irmão. Vai ter batismo, vai ter ceia. E eu não vou reduzir hoje, porque eu vou sair de férias, então eu preciso terminar hoje. Como nós reduzimos nos domingos passados. Lembre-se, grande parte do nosso julgamento, da nossa correção do outro dentro de casa, seja do marido, da mulher, seja dos filhos, não vem a partir de um ser esvaziado, mas vem a partir de um ser cheio de si, cheio de convicção. Pais, mães, deixe-me dizer isso na frente dos nossos filhos. Normalmente, nós julgamos errado, porque nós não nos esvaziamos. Filhos, qual é o seu papel? Revoltar-se? Não faça isso. De forma prática, você vai perder. Mas diante de Deus, nós ganhamos um confronto quando nós nos esvaziamos. Marido, mulher, normalmente, quando nós entramos em conflito, é porque os dois não estão se esvaziando.
Se um se esvaziar, acabou o conflito. É ou não é? Mas a gente se enche, a gente cresce. As nossas convicções, o nosso ponto de vista, a nossa opinião, como eu queria que fosse, como eu desejaria que fosse. Eu acho que o meu marido deveria ser de tal forma. Eu acho que a minha esposa deveria agir de tal forma. Eu acho, eu entendo, eu quero. E então, o que nós vivemos são conflitos o tempo inteiro. E nunca o novo mandamento que o Senhor nos deu: amar uns aos outros. Quando eu me esvazio, eu posso fazer um movimento para me identificar. Identificar-se é olhar para o outro, entendendo e compreendendo, se compadecendo da limitação do outro, do pecado do outro. Olha a figura qual é. Você vê que os pés do outro estão sujos, unha podre, encravada, cheia de pus. E aí o que é que você faz? Aí você tem ojeriza aquilo. Aí você começa a ficar indignado com aquilo. E você pensa, como é que um ser humano consegue deixar o pé ficar numa situação como essa? Como é que esta criatura não parou para lavar os seus pés? Isso não é esvaziar-se. Isso é se encher. Quando eu me esvazio, então eu me ajoelho, eu pego a bacia com água e digo assim, vem cá, me deixa lavar teus pés. Isso é identificar-se. Normalmente, a gente, para não ter conflito, a gente se afasta. Irmão, isso não é o amor de Cristo. Isto não é amar como Cristo nos amou. E Paulo repete isso aos Efésios. Você entende a gravidade disso? Isso está dentro da nossa casa. Porque isso começa na gente. Esvaziar-se, identificar-se e então servir. E aí o servir não é o identificar-se. O servir não é lavar o pé necessariamente. O servir é permanecer andando, convivendo, sendo para o outro aquilo que o outro precisa. E talvez você pense, mas se o outro continua pecando, ora, não foi assim com os discípulos? O caminho que o Senhor Jesus fez, e nós afirmamos aqui, vimos semana passada, o ensino do Senhor é perfeito, o ensino do Senhor é puro. Nós é que temos a incapacidade de compreender. Nós é que somos tapados muitas vezes. E é isso que o Senhor está nos ensinando. O outro ainda assim, continuando a cometer os seus tropeços, a sujar os seus pés. O que nós fazemos? Servimos. Nós continuamos a caminhada. Nós continuamos a estar com Ele. Nós continuamos a ir nos mesmos lugares. Nós continuamos a oferecer os diálogos que o Senhor Jesus usou, confrontou, corrigiu diversas vezes com os seus discípulos. E muitas vezes perguntou, não compreendeis ainda? Vocês ainda não estão vendo? Por um acaso vocês são aqueles que iriam ouvir, mas não iriam escutar, iriam escutar, mas não iriam ouvir, iriam enxergar, iriam ver, mas não iam enxergar? E então vinha e explicava novamente. Isso é o serviço. Eita, dentro de casa isso é uma beleza. De novo, e de novo, e de novo, e novamente. E aí deixa cair, e novamente explica. E aí não faz, e novamente explica. Aí você está pensando no seu filho, né? Não, estou falando da gente mesmo.
A mulher dizendo para o marido e o marido faz de novo. O marido diz para a esposa, quando diz, né? Porque normalmente a gente... Estou errado, marido. E aí, a gente aprende, marido, que servir a esposa é fazer uma coisa que ela pede tanto. Diz, danado, o que é que você está pensando? Diz o que é que você está sentindo. Diz o que é que você realmente acha. Mulher, fala o que você está pensando, mas não fala como se eu fosse seu filho. Que aí o esvaziamento fica difícil. Esvaziar, se identificar, servir. Isso é amar. E na igreja? Aqui não acontece nada disso. Você que nos visita, essa igreja não tem problema nenhum com isso. Reunião das mulheres, maravilha. A única coisa que você vai achar estranha na reunião das mulheres dessa igreja é o barulho. É impressionante como elas conseguem falar uma por cima da outra assim, ó, e todas estão se entendendo. Mas vamos lá, mulherada. Esvaziar precisa ser um alvo, um mote, algo para se buscar. E por que eu começo pelas mulheres? Porque vocês expressam mais. Não porque vocês tenham mais problema em se esvaziar. Mas vocês deixam mais claro isso. Homens, entenda uma coisa. Fazer de conta que está tudo bem, que está tudo bem, não engana. O silêncio não é esvaziar-se. Não dizer não é esvaziar-se. Não entrar na... Como é que a gente chama? DR. Não entrar na DR não é esvaziar-se. Desde que, quando você silencia, você está só aguardando um momento melhor e faz o que precisa fazer, ok. Mas muitas vezes a gente quer que o tempo passe, a gente se silencia, mas não volta ao assunto depois. Então observe. Silenciar não é esvaziar-se. Maridos, para a esposa, a identificação acontece no diálogo. E essa é a nossa maior dificuldade. Entrar em diálogo. Só que quando Deus trata com o seu povo, ele entra em diálogo com o seu povo. Por isso, amar como Cristo envolve o diálogo que a esposa precisa. Pais e os filhos, a mesma coisa. Filhos e os pais, a mesma coisa. Ovelha e o pastor, a mesma coisa. Quando eu e você tratamos sobre essas realidades na igreja, eu e você precisamos entender. Não temos que amar a igreja como eu afirmei sobre família. Eu amo a igreja porque ela é para mim aquilo que eu queria. Isso não é esvaziar-se. Amar a igreja porque ela é para mim o que eu quero é egoísmo. Quando ela não for mais do jeito que eu idealizo, o que acontece? Eu não consigo me identificar e eu também não sirvo. Mas se eu amar a igreja como Cristo a amou, eu continuo sempre me esvaziando, eu continuo sempre me envolvendo, me identificando e então eu continuarei a servir.
Quando eu e você amamos a igreja, devemos amá-la se ela é fiel na pregação da palavra. Devemos amá-la se ela pratica, exerce de forma fiel os sacramentos. E se ela está exercendo de forma fiel a disciplina. Esses três pilares, eles abraçam toda a vida da igreja. Eles contemplam toda a necessidade da igreja. Quando nós observamos isso, devemos então entender: amar a igreja do Senhor é esvaziar-se, é identificar-se com ela e servi-la. Senão eu não posso dizer que amo a igreja. E isso envolve dizer que quando eu vejo os problemas da igreja, eu não ajo com ojeriza. Eu não ajo como quem está de fora analisando, mas eu me identifico. Eu me curvo e lavo os pés de quem precisa. Eu sirvo sendo para o outro aquilo que o outro precisa que eu seja. E não o que eu acho que eu devo ser para o outro. Você entende isso? Como isso é um evangelho que contempla toda a nossa vida. Agora imagine essas mesmas verdades pensando sobre o seu trabalho. Amar as pessoas como Cristo amou, esvaziando-se, identificando-se e servindo. Primeira coisa que cai: se eu vou decidir se permaneço ou não em um emprego, primeiro eu tenho que pensar: eu tenho me esvaziado ou eu tenho sempre buscado do emprego aquilo que eu acho que o emprego deveria ser para mim? Eu estou servindo a Deus nesse emprego? A perspectiva muda completamente. Eu estou me identificando com aqueles pecadores? A perspectiva muda completamente. Eu estou servindo àqueles pecadores? Mas normalmente, quando nós começamos a ter dificuldades no ambiente de trabalho, nós queremos rapidamente pensar em algo que seja melhor para nós. Se vamos resolver o que vamos fazer da nossa vida, nós pensamos rapidamente naquilo que vai ser melhor para nós e não no esvaziamento, no identificar-se e no servir, para que a glória de Deus seja vista. Então nós escolhemos emprego na nossa cultura, se ele vai nos dar dinheiro, se ele vai nos dar todas as garantias, se ele vai nos dar as seguranças que nós precisamos, mas nós estamos muito aquém de buscar muitas vezes nas nossas relações aí fora aquilo que de fato o Senhor quer de nós. Mas nós estamos dizendo constantemente: Senhor, nós te amamos, Senhor, nós somos teus discípulos, nós somos a tua igreja. A oração do salmista é: abençoa-nos, Deus, para que sejamos bênção. Não pode parar em nós. Não pode ficar em nós. Não podemos ter um amor pela igreja do Senhor, contemplar, viver, desfrutar da igreja do Senhor e esquecer que o Senhor colocou a sua igreja nesse mundo para que nós pudéssemos também nos esvaziar neste mundo, se identificar com a necessidade desse mundo, com o desespero das pessoas nesse mundo e simplesmente servir a essas pessoas. E servir é o quê? É estar com elas. É fazer os caminhos que elas estão fazendo, trilhar por esses caminhos para que possamos estar lá dizendo e sendo para elas aquilo que elas precisam, que nós sejamos para elas. Porque eu e você fomos amados e alcançados pelo amor de Deus. E esse amor é o mesmo amor que nós devemos amar em nossa casa, na igreja e no mundo. Esvaziando-se, identificando-se e servindo. E então, cumpri o mandamento. Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão
todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Todos estão inclusos nessa relação de amor. Eles precisam ser alcançados por um amor verdadeiro, o amor que o Senhor Jesus nos entregou, esvaziando-se, se identificando com a nossa necessidade e nos servindo. E assim, eu e você precisamos fazer uns para com os outros. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Amado Senhor, mais uma vez aqui, nós te rogamos. Aplica, Senhor, a tua palavra ao nosso coração. Pai amado, Espírito de Deus, nos move, nos conduz, para que o mundo conheça o teu Filho. Todos os povos, línguas e nações possam conhecer os teus discípulos, a tua igreja, adorando ao Senhor, não só de palavras, mas com as nossas ações. Em nome, por amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém.